Para pregar a palavra. É um culto em ação de graças pelo que Deus fez na vida da Isadora, e entendendo assim, o seu Ribamar e a dona Val acharam por bem convidar a família, convidar a igreja para celebrar a Deus. Verdade que ela disse que houve orações, como bem assistência espiritual da missionária Dilma aqui, ajudando em oração. E quando a gente entende que houve uma operação da parte de Deus, nada melhor do que agradecê-lo com o culto público, para que todos, não por uma maneira assim de exaltação, mas uma demonstração de gratidão e fé. Glória a Deus. Parabenizar a todos que já louvaram a Deus. E não é fácil, não, assim, de repente, assim, de uma semana para outra, né, arrumar uma agenda, né, ainda mais que quando vai parando assim, chuva no mês de maio, a agenda da igreja e a agenda, né, do grupo do irmão Pedro Enéas, esse aqui não para mais não. Toda quinta, de fato, tem programação. Ainda aí se deu um jeitinho assim, 4 dias. Interessante que fosse lá mesmo no dia 29, né, que a senhora falou, não foi isso? Mas deu certo para hoje, o nosso Deus entende. E Ele está recebendo este culto como gratidão a Deus. Isso eu tenho certeza que Ele está recebendo os louvores, as palavras de gratidão, os irmãos, as irmãs que já adoraram ao Senhor com o louvor, que já pregaram a palavra através do louvor. Dito isto, eu quero que vocês abram a Bíblia no capítulo 12, o versículo de número 10. Só o comecinho do versículo que diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis. Uma outra versão diz que procurou o pregador para achar palavras excelentes. Só esse versículo aí, ou a parte A do versículo. E, meus irmãos, quem que não gosta de ouvir palavras agradáveis? Quem que não gosta, por exemplo, de chegar em casa, talvez depois de um dia de serviço, um dia causticante, cansativo, e o seu cônjuge, né, esposo ou esposa, recebê-lo ou recebê-la com palavras agradáveis? Quem que não gosta de talvez ligar o seu celular, ligar aí talvez seu aparelho de som e ouvir uma música que seja agradável ao seu ouvido, à sua audição? Todos nós gostamos de encontrar amigos, pessoas que nos digam palavras afáveis ao nosso coração. Isso é de todos nós gostamos. O pregador, o escritor Salomão, aqui de Eclesiastes, ele diz que ele, como pregador, ele procurou achar palavras agradáveis. A versão aqui tem em mãos agora, que abri, diz que procurou encontrar as palavras certas. Mas quantas vezes nós não somos feridos com palavras? Quantas vezes, e às vezes de quem a gente menos espera, vem palavras, como o proverbista também diz, que parecem flechas, que nos ferem e nos magoam. O proverbista também diz que há palavras que, quando ditas no tempo certo, elas são como bálsamo que saram, como bálsamo que curam. Mas nessa noite eu quero falar daquele que sempre teve a palavra certa para a hora certa. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, Ele sempre teve a palavra no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Uma vez os fariseus mandaram prendê-lo, já para talvez sentenciá-lo e matá-lo. Os guardas foram e viram-no falar, viram-no pregar. Quando aqueles guardas voltaram e não levaram Jesus preso, perguntaram para os guardas: cadê o homem? Vocês não trouxeram ele preso? Eles deram uma resposta interessante. Eles disseram: nós nunca vimos alguém falar como esse homem fala.
Nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém falou como Jesus. Foi isso que disse aqueles guardas, está lá em João capítulo 7, e versículo 49. Ele, em vez de cumprirem as ordens dos seus superiores, eles ficaram embasbacados, ficaram entorpecidos, por assim dizer, pelas palavras ditas por Jesus. Pois é, o nosso mestre, ele sempre tem a palavra certa. Ele tem a palavra de consolo para aqueles corações que estão sofridos, para aqueles corações que estão feridos. Tanto é que ele disse para a mulher, a viúva de Naim, quando a encontrou chorando, quando levava o seu filho para o cemitério, levava o corpo do seu filho para o cemitério, quando ele encontrou aquela mulher, a primeira coisa que ele disse para ela foi: mulher, não chores, louvado seja Deus. Mulher, não chores. Ou seja, ele tem a palavra de consolo. E você que está me ouvindo, talvez no seu lar, talvez na sua casa, ou aqui mesmo neste culto, eu não sei como se encontra o teu coração, como se encontra o teu ânimo, a tua alma, não sei como se encontram os teus relacionamentos, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus tem a palavra que consola. Ele tem a palavra que consola. Alguém já disse que há um anjo que tem sempre uma palavra de consolo e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. É a palavra da consolação que todos nós queremos e precisamos ouvir. Talvez você hoje já ouviu palavras não agradáveis. Talvez você já ouviu palavras que te machucaram. Mas o Senhor nos trouxe hoje aqui para proferir as palavras de Jesus. As palavras que Ele próprio diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. A palavra de Deus que é mais doce que o mel. A palavra de Deus que é mais valiosa do que o ouro refinado. É essa palavra, aleluia, que vos pregamos nesta noite. A palavra de consolo do nosso mestre. Um certo homem uma vez foi até Jesus e disse para ele: mestre, eu tenho um empregado lá em casa. Aquele homem era de autoridade, ele era um policial, que tinha homens ao seu comando. Ele disse: eu tenho um servo lá em casa e ele está doente, e eu quero que tu o cures. Mas eu sei o que é autoridade, dizia aquele homem. Eu tenho homens abaixo de mim, ao meu comando, e tenho acima de mim, que são meus comandantes. Eu sei o que é autoridade, eu entendo isso. E ele estava dizendo: eu sei que tu tens autoridade, não precisa, que eu não sou digno que tu entres lá na minha casa, mas manda apenas uma palavra e o meu servo sarará. Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem, ele entendia que Jesus tem autoridade, a palavra de autoridade sobre as enfermidades. A palavra da autoridade sobre essa enfermidade, que eu nem sei nem dizer o nome, viu, dona Val? Mas ele tem autoridade sobre essa enfermidade. E mandou essa palavra de cura para a nossa Isadora. Quem crer que foi assim pode glorificar o nome dele nesta noite. Ele tem a palavra do consolo, mas ele tem a palavra da cura da alma, da cura do corpo. Ele tem esse poder em suas mãos. Aleluia! Um leproso uma vez perguntou para ele, chegou para ele e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele disse: eu quero ser limpo. E diz a Bíblia que o homem foi curado. Louvado seja Deus eternamente. Mas ele tem a palavra que acalma a tempestade. Ele tem a palavra que acalma a tempestade. No meio do mar com seus discípulos, ele estava no barco, estava repousando. E a tempestade era grande, que já estava fazendo com que ele sucumbisse, o barco naufragasse. Quando então
Os discípulos parece que lembraram: não, o mestre está aqui, está descansando. Ou talvez não quiseram incomodá-lo. Chegaram para ele e disseram: mestre, tu não te importa que pereçamos? Ele então se levanta e diz: homem de pouca fé, homem de pequena fé, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Aleluia. Ele tem a palavra que acalma a tempestade. Repito, eu não sei como você chegou aqui, como é que está a tua vida. Você que ainda não é evangélico, como é que está a tua casa, teus relacionamentos, como é que está a tua família, como é que está a tua história, eu não sei. Mas o que eu sei é que Jesus nos mandou aqui para dizer que Ele acalma a tempestade da vida, que Ele acalma a tempestade dos nossos dilemas, que Ele acalma a tempestade dos nossos medos, Ele acalma a tempestade das nossas ansiedades, Ele acalma a tempestade turbulenta do dia a dia, Ele acalma a tempestade das nossas dúvidas. Ele tem a palavra agradável que acalma a tempestade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e eu posso até procurá-las também, sendo minhas, elas podem não ser agradáveis, mas eu sei que as palavras que eu estou falando hoje são palavras agradáveis, porque são as palavras dele, são as palavras do nosso mestre, aquele, aleluia, que um dia disse nas suas palavras: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, louvado seja Deus. Mas disse mais ainda o nosso mestre, ele disse na sua palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tem a palavra do consolo, Ele tem a palavra da cura, Ele tem a palavra da calmaria, mas Ele tem também as palavras de vida eterna, que são as mais importantes. Depois dele pregar um duro discurso para aqueles que estavam o seguindo apenas pelos milagres, apenas pelo pão, não por convicções, não por comprometimento, não por amá-lo, ele então prega um duro discurso a estes, e eles disseram: duro este discurso, e passam a abandonar a Jesus. Então ele chama os seus discípulos mais próximos e diz a eles: vocês não querem me abandonar também? Por que vocês não vão também? Pedro então se levanta e diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus, ele tem a palavra da vida eterna, ele tem a palavra que nos orienta para uma eternidade com ele, ele tem a palavra que nos instrui que este mundo e esta vida secular não é tudo, mas que existe uma eternidade a ser desfrutada, ou uma eternidade de condenação. Pedro sabia disso, e ele disse: olha, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele tem a palavra de vida eterna. Por isso ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Então, meus queridos, todos vós que nos escutam nesta noite, procure as palavras de Jesus. Quando o teu esposo ou a tua esposa não tiver uma palavra agradável, procura a palavra de Jesus, que ele tem essa palavra agradável. Quando
o teu amigo não te compreender e te ferir com palavras, Ele tem a palavra que te cura, Ele tem a palavra que te acalma, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, socorro bem presente na hora da angústia. Quando você estava angustiada, quando a senhora estava angustiada, Ele teve a palavra para acalmar o seu coração. Louvado seja Deus eternamente. E nesta noite nós aproveitamos mais uma vez a oportunidade para disseminar, para propagar essa palavra ao ar livre. Porto Rico do Maranhão já tem ouvido por diversas e diversas vezes essa palavra, missionária Dilma, mas Ele nos incumbiu de pregá-la mais uma vez nessa noite, de disseminá-la mais uma vez nessa noite, para cantar e pregar aos quatro ventos que Ele, aleluia, é o pregador por excelência, o nosso Mestre Jesus, e Ele tem palavras agradáveis para a glória do seu nome. Quem crer que é assim pode levantar a mão e glorificar o nome dEle nesta noite. Aleluia. Eu quero vos convidar a ficar de pé, e a família, nós queremos orar agradecendo por vós, mas o nosso trabalho não é completo se nós não fazemos convites. Jesus disse: olha, convidem para que a minha casa se enche, convide. Então nós estamos convidando mais uma vez nessa noite. Venha para Jesus, se reconcilie com Deus, entregue o seu viver para Ele. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Com Ele estará a força, o domínio, a autoridade e o poder pelos séculos dos séculos. Quem corrobora com essa palavra, diga amém, glória a Deus. Vocês podem vir aqui, por gentileza? Vocês podem vir aqui, por gentileza. Glória a Jesus. Vem aqui do ladinho. Glória a Deus. Quem quer orar por esse? De gratidão, aleluia. Entregar de fato, aleluia, em oração e gratidão a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o seguinte, eu vou orar por vocês. Depois da oração, eu volto a perguntar. Feche os olhos, vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, eu sei, Senhor, que Tu estás aqui nessa noite, estás nessas palavras. Tu dizes assim, que Tu está na Tua palavra e vela para cumpri-la. Os louvores entoados nessa noite foram para Ti, Pai. Não foram para nós mesmos. A palavra é Tua. Aleluia. Nós apenas somos mensageiros dela. Aleluia. Então assim nós queremos Te agradecer pela vida da Isadora, pela vida do seu Ribamar, da Dona Val, que acharam de bom grado entregar este culto de ação de graças nessa noite a Ti, Pai. Eu Te louvo e eu Te adoro pela vida de cada irmão que estará aqui nesta noite, que recebeu o convite, aquelas pessoas que não são evangélicas ainda, que estão conosco nesta noite. Mas acima de tudo eu quero Te agradecer pelo milagre operado na vida da Isadora, Pai. Aleluia. A mãe estava em desespero, o papai estava angustiado,
e não havia nem lugar no hospital. Mas tu é o Deus que opera, é aquele que a palavra diz que está com ele tanto querer quanto efetuar. E tu operou o milagre para a glória do teu nome. E nessa noite nós estamos por demais alegres, felizes com esta família, Pai. Aleluia. Recebe nossa gratidão, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Mas eu quero te pedir uma vez mais que tu toque em corações que ouviram a tua palavra. Aleluia. Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, toca em corações nesta noite, para a glória e para o louvor do teu santo e bendito nome. Quem diz amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós